Podemos viajar para o passado? Podemos alterar nosso destino? É uma das maiores questões. Em 1955, Ron Mallett tinha apenas 10 anos quando seu pai morreu de ataque cardíaco. Abalado, o jovem Mallett ansiou por um modo de rever o pai e talvez salvar sua vida. Um ano depois que ele morreu, li o livro de H.G. Wells, A Máquina do Tempo, e foi o que me salvou, porque sonhei em construir uma máquina do tempo como a do livro para poder voltar no tempo e tentar salvar a vida dele. Fiquei obcecado com a ideia de construir uma máquina do tempo. A Máquina do Tempo era uma obra de ficção, mas Mallett logo descobriu que a ciência explicava a misteriosa ideia de viajar no tempo. E a fonte era ninguém menos que Albert Einstein. Einstein teorizou que a distância e o tempo eram ligados. Imaginou o espaço e tempo como uma espécie de tecido ou lençol. Em sua teoria geral da relatividade, Einstein mostrou que um objeto volumoso, como um planeta, uma estrela ou um buraco negro, deforma o tecido do espaço e tempo. De fato, Einstein acreditava que a gravidade, a força que nos prende à Terra e a mantém em órbita em torno do Sol, é apenas um efeito dessa deformação. Para Mallett, essa ideia de que o universo pode se curvar tem implicações de longo alcance, porque se for possível gerar gravidade bastante para curvar o tempo formando um anel, talvez seja possível criar um túnel para se mover para frente e para trás no tempo. As teorias de Einstein alimentaram o sonho de Ron Mallett de aprender a construir sua própria máquina do tempo. Mas a viagem no tempo não era um assunto que os cientistas sérios estudavam abertamente. Na verdade, eu usei uma desculpa que funcionou. Eu estudava buracos negros porque eles me permitiam entender como a teoria de Einstein afetava o tempo. Era uma ideia maluca, mas era considerada legítima. E eu construí minha carreira estudando isso e empregando a teoria geral da relatividade de Einstein. Os buracos negros, os imensos vestígios de estrelas colapsadas, possuem incomparável poder gravitacional de distorcer o espaço e tempo. Exatamente o que Mallett queria fazer. Mas como ele podia criar no laboratório algo tão carregado de matéria a ponto de distorcer o espaço e tempo? Mallett voltou a buscar inspiração em Einstein e sua mais famosa equação, energia igual mc2, que mostrava que matéria e energia eram formas diferentes da mesma coisa. Segundo a teoria de Einstein, a luz, que é energia, deve ser capaz de distorcer o espaço e tempo tal como um objeto volumoso. Estamos acostumados à ideia de que a gravidade é criada pela matéria. Mas, na teoria de Einstein, a luz pode gerar gravidade. E é nisso que meu trabalho se baseia. Ou seja, se a gravidade pode afetar o tempo e a luz pode gerar gravidade, a luz pode afetar o tempo. Mallett construiu um modelo para demonstrar sua ideia de que um raio laser circulante pode criar um túnel de luz que distorce o espaço e tempo. Tem 4 raios laser que se cruzam. A região dentro daquela coluna de luz representa a região em que o espaço é deformado. E, afinal, o tempo também seria deformado por essa coluna de luz. E isso nos permitiria viajar para o passado.
O primeiro viajante do tempo precisará ser bem menor que um ser humano, uma partícula subatômica como um nêutron. Estamos tentando mandar não seres humanos, mas partículas subatômicas e informações. E este é um grande salto, porque se conseguirmos enviar informações para o passado, isso nos permitirá saber sobre desastres futuros e assim evitá-los. Podemos entender como um raio de luz circulante pode distorcer o espaço e tempo fazendo uma analogia com o café. Se o café e a xícara forem o espaço vazio e a colher for o raio de luz, vejam o que acontece com o café quando mexo. O café gira. É o que o raio de luz circulante faz com o espaço vazio. Podemos ver o efeito no caso do café colocando um grão de café. Quando giro o café, o grão de café também gira. No caso do laser, enquanto o raio circula, colocamos uma partícula subatômica chamada nêutron. E enquanto giramos o espaço, o nêutron também girará, como o grão de café. Na teoria de Einstein, o tempo e o espaço estão ligados, então girar o espaço fará com que a linha do tempo gire e forme um anel. E ao longo desse anel de tempo, poderemos ir do passado para o presente e para o futuro e de volta para o passado. As máquinas do tempo da ficção científica permitem viagens ilimitadas ao passado e ao futuro. Mas Mallet adverte que o viajante do tempo só poderia recuar até o momento em que a máquina do tempo começou a funcionar. Se eu ligar a máquina hoje e a deixar ligada 100 anos, então alguém daqui a 100 anos poderá recuar 75, 50, 25 anos até o momento em que liguei a máquina, mas não poderá recuar para antes disso, porque antes a máquina não existia e é a máquina que cria o efeito, então não há nada que possa materializar a viagem no tempo. Essa limitação significa que a máquina do tempo não daria a Mallet a possibilidade de voltar a 1955 e salvar a vida de seu pai. Para isso, seria preciso uma tecnologia de outro mundo. Teoricamente, uma civilização alienígena avançada pode ter uma máquina do tempo que foi ligada há milhares de anos. Talvez possamos usar a viagem no tempo deles e visitar nosso passado distante, porque se eles desenvolveram a viagem no tempo há, digamos, 10 mil anos, a limitação será essa. Mas se a encontrarmos, poderemos usá-la e talvez algum dia possamos visitar o Egito e o mundo antigo. Por enquanto, Mallet se dedica a construir a sua máquina do tempo. Um projeto que consumirá $250 000 só em gastos iniciais. O dinheiro é apenas um obstáculo encontrado por qualquer físico que se atreva a estudar a viagem no tempo. Também há certos paradoxos que tornariam a viagem no tempo impossível, como o famoso paradoxo do avô. Imagine que você volta no tempo e mata seu próprio avô antes que ele conhecesse sua avó. Sendo assim, você não poderia ter nascido e muito menos voltado no tempo. Então esse anel é um misto de possível e impossível. Pode e não pode acontecer. Mas Mallet acha que avanços recentes na física teórica sugerem que esses paradoxos não são um problema. Muitos físicos hoje acreditam que nosso universo é apenas um entre vários universos paralelos. Então, se ao voltarmos no tempo entramos num universo paralelo, podemos alterar eventos sem afetar o universo de onde viemos. Achamos que o Rio do Tempo pode ter redemoinhos. Ou seja, você pode ser capaz de voltar e conhecer seus pais antes de nascer, ou então bifurcar em 2 rios e assim alterar o passado e criar um universo alternativo. Todas